pessoal, boa tarde a todos e a todos. Daremos início aqui à gravação da aula. Trata-se da segunda aula, do segundo encontro síncrono da disciplina Trabalho e Educação, Fundamentos Teóricos Didáticos 2. Na verdade, como é uma continuidade da primeira disciplina do Trabalho e Educação, essa daqui é a quinta aula síncrona que nós tivemos e última desse bloco de aula, certo? Vou aqui compartilhar a tela com vocês para iniciar a apresentação. Então, pessoal, a aula de hoje nós trataremos, intitulo ela Do Caminho que Percorremos aos Horizontes de Expectativas, autoavaliação das disciplinas Trabalho e Educação 1 e 2. Como já tinha dito, essa é uma aula que compõe a última semana da disciplina de Trabalho e Educação, Fundamentos Teóricos Didáticos 2, lecionado por mim, Robson Araújo, com apoio dos tutores dos diversos polos desse curso. Tá? Essa aula eu planejei, assim como a atividade dessa semana, para que a gente pudesse ter um espaço para refletir sobre os aprendizados que nós desenvolvemos nos últimos 2 meses. Entre fevereiro e março, nós temos nos detido nessa disciplina. Eu já falei aqui, vou repetir, são 2 disciplinas que são uma espécie de coração teórico do curso, uma disciplina fundamental, são 2 disciplinas fundamentais para a continuidade das atividades, das demais unidades temáticas dos cursos, mas também para o desenvolvimento do TCC e principalmente para o entendimento, né, do objeto principal da especialização, que é a docência EPT, tá bom? Então, assim como eu já faço nas minhas aulas presenciais, nos meus cursos regulares, eu gosto de reservar um espaço para que a gente possa refletir um pouco mais sobre o que a gente trabalhou, e aí cabe uma revisão de alguns assuntos, alguns conteúdos que nós desenvolvemos ao longo da disciplina, também colher um pouco, falar um pouco sobre os aprendizados e as experiências que nós vivenciamos ao longo da disciplina, além de, claro, a gente utilizar, tentar pensar quais são os próximos passos. Por isso eu utilizo esse nome do caminho que percorremos aos horizontes de expectativas. Aqui eu utilizo para esse título tanto o mote já do material básico que a autora dessa disciplina se utiliza, dessa ideia de caminho, né, de ponto de saída, de ponto de chegada, mas também de um autor que para mim é muito caro da história, que é o Koselleck, que diz que o tempo histórico é o resultado do espaço-experiência, daquilo que a gente vivenciou no passado, com a expectativa do futuro. Geralmente, tanto espaço-experiência e horizonte de expectativa, elas se encontram num determinado momento, que é o presente. E isso é exatamente o tempo histórico. Eu, como todos vocês já sabem, sou um professor formado em História e sempre que possível trago como contribuição essa minha reflexão. Então, eu espero que essa aula dê menos problemas do que a anterior, e por isso que eu trouxe aqui em PDF. Então, o roteiro da aula, como de costume, eu estou seguindo a mesma estrutura das aulas anteriores, vão ter 3 partes. A primeira é do caminho percorrido, né, conceitos e aprendizados. Aqui eu vou fazer um resumo das atividades que nós desenvolvemos, tentando consolidar, né, alguns conceitos, algumas ideias que eu acho que devem ser reafirmados, e eu acho que todo mundo deve consolidar esse tipo de aprendizado no curso. Em seguida, a gente vai falar sobre algumas atividades desenvolvidas e experiências compartilhadas ao longo do curso. E, por último, fazer uma breve autoavaliação da minha performance, da forma como eu imaginei essa disciplina, e também falar sobre algumas perspectivas. O objetivo dessa aula também é orientar vocês, contribuir com vocês com a atividade da semana, lembrando que
vocês vão fazer algo semelhante, ou já estão fazendo desde terça-feira, uma atividade de autoavaliação, né, tentando observar, né, as questões que vocês aprenderam e algumas questões que podem ser melhoradas durante o curso, tá? Primeiro ponto que nós devemos trazer para avaliar o caminho que percorremos é entender que esse é um curso, né, o curso de especialização em docência PT, é um curso produzido em rede, né, gerenciada e produzida pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, da CETEC, né, e como é uma especialização em rede, uma pós-graduação em rede, todo o país está trabalhando e desenvolvendo agora, nesse exato momento, né? Só aqui no curso da gente do IF Sertão são cerca de 280 alunos que estão participando de todos os lugares do país. E esse curso, apesar de ser bem diverso na sua formatação, trazer vários elementos, ele tem um núcleo teórico conceitual bastante definido, bem definido, né? Como vocês devem perceber, os organizadores do projeto de curso trabalham com a perspectiva do materialismo histórico e trazem para a gente alguns princípios fundamentais que nós tentamos desenvolver e trabalhar ao longo dessas duas primeiras disciplinas, né? Os 5 principais princípios educativos dessa especialização são a formação humana integral, né, o trabalho como princípio educativo, a prática social como produtora de conhecimento, a indissociabilidade das dimensões do processo educativo e educandos como produtores de conhecimento. Então, todas as atividades, todos os estudos que eu propus ao longo do curso miraram atender exatamente a esses princípios, né? O objetivo fundamental de contribuir para a construção de uma formação humana integral que consiga romper com o dualismo histórico que a gente já tratou ao longo do curso, né? O trabalho com o princípio educativo, né, é um elemento fundamental que a gente vai ver a seguir e foi matéria de investigação de várias aulas, né? A ideia de que a gente tem 3 dimensões na educação: o ensino, a pesquisa e a extensão, assim como a ideia de que os alunos são produtores, os educandos são produtores de conhecimentos, e eu acho que isso esteve refletido nas atividades que eu acabei propondo ao longo da disciplina. Então, os objetivos das disciplinas, eu estou falando aqui das disciplinas Trabalho e Educação, Fundamento Teórico e Didático 1 e 2, é discutir, em caráter introdutório, questões que envolvem as marcas, os desafios, os avanços da relação entre trabalho e educação, no contexto da educação profissional e tecnológica. E aqui a gente tem vários elementos específicos, né, como a ideia de entender o que é o trabalho, as suas dimensões ontológica e histórica, avaliar o mundo do trabalho, os dilemas atuais, as potencialidades da EPT, investigar as diferentes concepções de educação profissional e tecnológica, inclusive observando os conflitos que decorrem dessa pluralidade de concepções, e debater, obviamente, as potencialidades da EPT nos diferentes contextos socioeducacionais. Então, esses são os principais objetivos da disciplina. As duas disciplinas, a gente organizou em 7 aulas. A primeira disciplina foram 4 e a segunda 3. Até havia a possibilidade, na segunda disciplina, a gente dividir em 4 aulas, mas junto com a coordenação de curso, a gente percebeu que, como se tratava de uma continuidade entre uma disciplina e outra, então era melhor a gente, ao invés de dividir com mais atividades, concentrar e fortalecer as atividades que a gente propôs ao longo dessas semanas. Percebam que os princípios e os objetivos já estão expressos nos títulos da aula, né, o trabalho na educação, o trabalho EPT, quem são os alunos trabalhadores, a formação humana integral, o trabalho como princípio educativo, o ensino integrado, a praxis transformadora, são todos os temas que a gente foi discutindo ao longo desses 2 meses, né? A gente iniciou no início de fevereiro e estamos terminando agora no final, para o final de março, para o começo, para metade de abril. Então, eu acho que a contribuição, como se trata de uma disciplina
pense tanto a questão didática como a questão teórica, é importante que a gente consolide alguns conceitos fundamentais da EPT a partir dessa perspectiva teórica que os autores do curso propuseram, né? Então, é óbvio, como a gente está falando de uma educação profissional e tecnológica, a gente tem no centro a discussão do que é trabalho, trabalho que é um elemento constitutivo da experiência humana, é através do trabalho que o homem constrói a si mesmo em sua realidade social. Não é possível a gente imaginar o desenvolvimento histórico, como nós chegamos até do momento de surgimento do homem até hoje, sem a produção do trabalho tanto no sentido material, como a possibilidade de garantir a sobrevivência, quanto também no elemento simbólico, né, como identidade, como forma do homem se ver enquanto trabalhador. E aí a gente percebeu que existem duas dimensões do trabalho. A dimensão ontológica, que é aquela que fala sobre os elementos vitais do ser humano, aquilo que não muda a partir de elementos históricos, aquilo que define o ser humano como homem que produz sua própria realidade, por isso que há essa dimensão ontológica, e também temos a dimensão histórica, que são aquelas várias formas históricas de produção da realidade material do ser humano, né? Como a gente faz parte de um contexto mais abrangente de uma sociedade capitalista, a atual sociedade, essa dimensão histórica é a sociedade capitalista. A gente viu na primeira aula, desde o início, que há, a partir da sociedade capitalista, um certo distanciamento entre essas duas dimensões. Se, por um lado, o ser humano ele é definido pela sua capacidade de trabalhar e de transformar a realidade da qual ele faz parte, através do trabalho, por outro lado, a dimensão histórica, o capitalismo, retira a valorização do trabalho e tira o resultado do trabalho dos domínios do trabalhador, resultando naquilo que a gente chama de alienação do trabalho. Então, um dos desafios na perspectiva histórica dialética, é tentar superar essa realidade em que o trabalhador já não se reconhece no resultado do seu trabalho, né? E o trabalho sendo muito mais uma fonte de sofrimento do que uma fonte de vida, né? Então, há uma relação aqui, é importante pensar o conceito do trabalho em suas dimensões históricas e ontológicas, é óbvio que a gente está trabalhando aqui com o conceito de trabalho a partir do Karl Marx, tá? Mas como a gente trabalha a questão da educação profissional e tecnológica, a gente discute o trabalho não apenas nessas duas dimensões, o histórico e ontológico, mas também como um princípio educativo. E é isso que é o coração do curso, né? O trabalho como um princípio educativo. E o trabalho como princípio educativo, ela tem duas dimensões. A primeira dimensão, que é um objetivo de todos nós que percebemos, que queremos possibilitar às pessoas o pleno desenvolvimento de suas capacidades, é a ideia de formação humana integral. Por outro lado, o trabalho como princípio educativo também pretende o desenvolvimento de uma praxis transformadora, né? Então, eu utilizei esse mapa conceitual aqui, né? Praxis transformadora, ou seja, a ideia de que a educação ela não apenas é um instrumento de reprodução do status quo da sociedade tal qual ele é, mas também como instrumento de transformação da realidade social, onde teoria e prática estão juntas, e é o objetivo da formação humana integral. A partir da formação humana integral, que é essa perspectiva, ou seja, reunir as dimensões ontológicas e históricas do trabalho, a gente observa alguns debates teóricos sobre alguns conceitos que traz para a gente esse horizonte da formação humana integral. A gente tem aqui a omnilateralidade, a politecnia e a escola unitária, né? A ideia aqui é de que o ser humano ele não seja tratado como um sujeito fragmentado, parcial, né? E sim que ele seja tratado a partir da totalidade das suas dimensões, seja materiais, simbólicas, culturais, afetivas, né? Mais recentemente a gente traz esse elemento da tecnologia, da cultura. Então a ideia de que um educando ele tem que ser desenvolvido em todas as suas dimensões, não apenas na dimensão mais puramente pragmática, que é preparar o aluno para o mercado de trabalho apenas desenvolvendo determinadas tarefas, e sim desenvolvendo diversas capacidades, né? Por outro lado, a praxis transformadora
pressupõe a unidade entre teoria e prática. Não há teoria sem prática e vice-versa. Uma teoria sem prática é uma teoria dissociada da realidade, e uma prática sem teoria é uma prática não condizente com a realidade. Uma perspectiva político-pedagógica, ou seja, não tem como a gente imaginar uma educação que não componha um horizonte um horizonte político, mesmo que essa política não seja necessariamente político partidário, mas seja político uma dimensão histórica, né, de transformação e de debate de projetos de sociedade, e possibilitar uma educação que observa tanto a parte, o trabalho, o desenvolvimento de tarefas laborais, quanto todo a visão de que aqueles indivíduos fazem parte de uma sociedade maior, né? Então, aqui nós temos a possibilidade de desenvolver, transformar a sociedade e romper com o dualismo estrutural, né? Deixa eu trazer aqui para o modo de leitura, que fica um pouquinho melhor para não... desenvolver o modo, com o dualismo educacional. Já tratei desse tema, o dualismo educacional, que é essa ideia que percorre toda a educação profissional tecnológica no Brasil, que é a ideia de separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, entre um trabalho científico voltado para as elites e um trabalho eminentemente técnico voltado para as classes populares. Então, de um trabalho, de uma educação crítica ou reprodutora. Então, a ideia é que a gente rompa com esse dualismo estrutural. Então, ao longo da disciplina, nós discutimos algumas questões que, para mim, parecem fundamentais. Eu acho que a gente tem que estar no horizonte, né, na nossa discussão. Né? Algumas discussões tais como: o professor é um trabalhador? Parece uma questão teórica, mas a gente observa que muitas vezes a gente esquece que a gente, como professor, e aqui eu estou falando para a maioria dos alunos desse curso que são professores, apesar de estarem como aluno agora, né, que a gente faz parte da classe trabalhadora, né, apesar de ter um trabalho bem específico, mas a gente, né, quem são os docentes EPT no Brasil? Qual o perfil social, demográfico? Quais são os desafios que cercam a carreira docente da educação profissional tecnológica do Brasil? Quais os desafios do mundo do trabalho na atualidade? Se a gente está falando de formação para o mundo de trabalho, que é um horizonte da EPT, mesmo na perspectiva crítica, da pedagogia crítica, a gente precisa preparar para o universo de trabalho, não necessariamente apenas para reproduzir esse universo de trabalho, mas também para contribuir com a formação de sujeitos críticos e autônomos, capazes de transformar a realidade da qual estão inseridos, né? Mas a gente precisa entender como que se conforma o mundo do trabalho na atualidade, seus desafios e potencialidades. Quem são os alunos trabalhadores, né, da EPT? Esse é um conceito que a gente trouxe, desenvolveu uma atividade específica, a ideia de aluno trabalhador. E como efetivar o trabalho como princípio educativo na EPT são as principais questões que a gente foi desenvolvendo ao longo das aulas, né? Aqui em uma das aulas, vocês já viram esses gráficos, aqui eu estou reunindo alguns gráficos aqui, quem são os docentes no Brasil, né? Além daquele perfil sociodemográfico, aqui eu queria reforçar algumas questões importantes, né? A boa parte, a maioria dos docentes da educação profissional e tecnológica do Brasil são da rede estadual, né? Eu, através das várias atividades que vocês desenvolveram, eu acabei aprendendo muito como que são a realidade das escolas profissionais tecnológicas brasileiras, né? Tem uma participação relevante, mas não preponderante, da iniciativa federal e da iniciativa privada. A gente viu também que um dos grandes desafios da docência EPT no Brasil é justamente a questão não apenas da docência EPT, mas do docente de maneira geral, mas especificamente da docência EPT, é a questão dos contratos de trabalho do tipo. A gente sabe que a maior parte dos professores são efetivos, porém, em número crescente ao longo do tempo, está aumentando o número de contratos temporários, e isso dificulta uma série de questões que a gente entende para a promoção da educação integral, formação humana integral, não apenas em tempo integral. O professor também tem que estar voltado para a escola de forma integral, e essa questão dos contratos temporários, muitas vezes, acabam acarretando, muitas vezes, um problema tanto para a educação como para a realidade profissional do professor.
certo? E também temos aqui um desafio importante, né, que é a da formação pedagógica. Um dos desafios que esse curso que vocês estão desenvolvendo tenta contribuir para a sua superação, né? A gente sabe que grande parte dos professores com formação pedagógica, com licenciatura das áreas propedêuticas são já formados, têm essa formação pedagógica, muito embora nos cursos de licenciatura pouco se discute a educação profissional e tecnológica, mas há algum tipo de formação inicial nesse sentido, porém, nas disciplinas, os profissionais das disciplinas profissionalizantes ainda são minoria os alunos que têm algum tipo de formação pedagógica, tá? Então, a gente precisa aqui melhorar bastante na promoção desse tipo de curso que nós estamos desenvolvendo nesse exato momento. Uma outra questão é quem são os alunos trabalhadores, foi objeto de uma videoaula que eu fiz para vocês, que teve como foco a discussão sobre os alunos da educação jovens e adultos no Instituto Federal Sertão Pernambucano, em específico no Campo Floresta, e aqui eu trouxe uma coisa importante, né? A gente sabe que a maior parte dos alunos das matrículas estão na rede estadual e privada, né? Sobretudo do ensino médio integrado da educação de jovens e adultos, do PROEJA, nas escolas estaduais, e das matrículas de ensino subsequente nas instituições privadas, aí aqui tem um espaço importante para o Sistema S, né? E temos também aqui, esses daqui são os dados, aqui temos o médio integrado com 36%, o subsequente com 45% e o concomitante com 13%, né? A outra questão que a gente trabalhou, que eu já estou trazendo aqui, é os desafios do mundo do trabalho. A gente sabe que algum aluno disse, na hora da aula, no chat, né, se já está difícil arranjar emprego, um emprego de qualidade, sem nenhum, com algum tipo de formação, imagine sem formação, e isso é realidade. A gente trouxe um conjunto de textos nessa aula para pensar o desenvolvimento dessa sociedade nas últimas décadas. Tem duas tendências importantes e que não é uma boa notícia para boa parte dos trabalhos tradicionais que nós conhecemos, que é o trabalho na era dos serviços, a ideia de que você está cada vez mais passando, abrindo, as poucas vagas que se abrem novas são vagas para o setor de serviços, e também esse elemento digital que está, o trabalho no mundo digital, né? E aqui eu anotei alguns elementos importantes que acabam trazendo prejuízo para a classe trabalhadora no que diz respeito tanto à questão da renda, dos trabalhos de maior rentabilidade, de maior remuneração, quanto na questão da qualidade do trabalho, né? A gente tem alguns problemas, inclusive aqui no Brasil, foram problemas esses que foram reforçados nos últimos anos, né? Trabalho intermitente, terceirização, pejotização, uberização, e o privilégio da servidão, como a gente trouxe o texto do Ricardo Antunes, tá? A gente também, um outro ponto que eu não poderia deixar de trazer, e já estava... Para ter a ideia do que se trata da EPT, a gente precisa saber um pouco mais da história da EPT no Brasil. Teremos uma outra disciplina que vai focar um pouco mais nesse elemento. Aqui na aula sobre sobre a história da EPT no Brasil, a gente trouxe um texto que fala sobre as institucionalidades, né? A educação profissional no Brasil ela é mais do que centenária, mas a organização institucional da educação profissional e tecnológica no Brasil, ela ganha uma coloração mais forte a partir dos anos 30, quando é organizado o que a autora chama de velha institucionalidade, né? Depois, com os anos 80 e 90, vai ter uma renovação dessa velha institucionalidade. O que é essa velha instituição? O que demarca essa velha institucionalidade, tanto na sua forma tradicional como na sua forma renovada? É uma formação eminentemente voltada para o mercado de trabalho, que encara o trabalhador como sujeito parcial, que separa, né, a formação técnica da formação geral, propedêutica, científica, que reforça, é marcado pelo dualismo educacional, que a gente já tratou aqui.
né? Agora, claro que há algumas orientações distintas daquela velha institucionalidade oriunda dos anos 30 e 40 para a renovação da velha institucionalidade dos anos 80 e 90. Né? Nesse período, você vai ter uma substituição do modelo taylorista por disso pelo neoliberalismo, e isso vai implicar em outro tipo de trabalhador, né? Em que o mercado demanda essa formação. Né? A gente vai formar primeiro, você pressupõe um trabalhador disciplinado, né, voltado para o mercado de trabalho, e posteriormente trabalhadores flexíveis para o mercado flexível. E sempre nessa perspectiva que é própria do capitalismo de exploração da força de trabalho. A partir dos anos 2000, aqui no Brasil, a gente vê a emergência de uma nova institucionalidade que nasce a partir da crítica do dualismo educacional, feito por educadores que desde os anos 70, 80, 90, combateram essa perspectiva tecnocrática de que a formação técnica do Brasil é apenas, única e exclusivamente voltada para o mercado de trabalho. Né? E aí a gente tem essa perspectiva da politecnia, da omnilateralidade, da formação humana integral. Nessa aula eu trouxe para vocês também, né, e aqui está representado por uma das fotografias que eu mostrei para vocês, uma experiência de uma escola técnica agrícola, né, o patronato agrícola dos anos 20, 30 e 40, né, que é bem representativa daquilo que a gente mostrou da velha institucionalidade, a ideia de transformar os filhos das classes populares em trabalhadores disciplinados, né, como nas palavras de Foucault, talvez docilizados, cujos corpos estariam disponíveis para serem explorados pelo mercado de trabalho. Né? Bom, além disso, gente, eu acho que para encerrar esse primeiro ponto aqui do caminho que percorremos, um elemento fundamental que esteve presente transversalmente em todas as aulas é a ideia de que a educação profissional e tecnológica é um campo de disputa em que há diferentes correntes de pensamentos, modelos pedagógicos, projetos políticos que se encontram nesse campo de disputa e se enfrentam. Nos últimos anos, a gente, pelo menos nas últimas 2 décadas, a gente viu emergir diferentes perspectivas de educação profissional e tecnológica. Esse curso, eu particularmente, e esse curso de maneira geral, a gente defende uma perspectiva de educação profissional e tecnológica que seja voltada para a formação humana integral. Eu acho que um documento marcante que traz esses elementos, apesar de ter algumas questões que merecem críticas, mas que traz esses elementos e esses princípios da perspectiva da formação humana integral, é a resolução número 6, de 20 de setembro de 2012, que define as diretrizes curriculares para a educação profissional técnica de nível médio. E aqui eu trouxe, já na aula, eu trouxe essa resolução, tratei dos princípios para vocês. Infelizmente, desde 2016, né, 2016, 2017, com a reforma do ensino médio, com a redução dos investimentos públicos na educação a partir da lei de teto dos gastos, com a Base Nacional Curricular Comum, enfim, com um conjunto de medidas que visavam desenvolver verdadeiros retrocessos contra golpe na educação brasileira, de maneira geral, e na educação profissional e tecnológica em específico, a gente percebe uma outra institucionalidade que volta à perspectiva da fragmentação, né, a ideia de que a educação ela não deve ser tratada numa abordagem unilateral e sim fragmentária. Né? Aqui eu trouxe um quadro que eu já tinha tratado com vocês. O autor ele faz uma comparação entre a concepção presente na diretriz curricular da educação profissional e tecnológica de 2021, que corresponde a essa nova fase, né, de 2016 a 2023, e as concepções da educação politécnica na IPT brasileira, muito expressa pela resolução 2012. Esse é um exercício interessante que eu convido todos vocês a fazer, pegar essas 2 resoluções, a resolução número 6 de 2012 e a resolução número 1 de 2021, e comparar, né, conceitualmente, e tentar entender quais são as perspectivas político-pedagógicas que orientam cada um desses documentos. Né? Aqui é óbvio que a gente está lutando por um tipo de educação que está muito mais próxima da resolução de 2012 do que da de 2021. Tá bom?
Bom, pessoal, a partir de agora a gente entra para o segundo ponto da aula, que é as experiências e aprendizados. Além dos assuntos, dos conteúdos, dos debates que a gente foi, das leituras que a gente foi acumulando, também a gente teve a oportunidade de aprender com as experiências da educação profissional tecnológica no Brasil. E aqui eu falo a gente, porque eu aprendi bastante com esse curso, foi uma oportunidade de eu rever, inclusive, minha prática e minha experiência desses últimos 12, 13, 14 anos na educação profissional e tecnológica, né? E aqui eu propus tanto eu trazer alguns elementos que fazem parte da minha história pessoal, como professor da EPT, quanto também propus atividades que vocês trouxessem a realidade de vocês, ou fizessem pesquisa sobre a diversidade de realidades da educação profissional tecnológica no Brasil. Essa talvez é a maior beleza, né? Talvez não, com certeza é a maior beleza desse curso, né? A diversidade de realidade. O Brasil é um país continental e, felizmente, a gente tem muitas práticas e muitas experiências interessantes, apesar de muitos problemas também, né? E como a gente tem pessoas de diversos cantos do país presentes nesse mesmo curso, a gente é capaz de aprender com diversas realidades. Então, essa diversidade ela é muito importante, né? Então, como uma experiência compartilhada, eu trouxe para vocês em algumas aulas alguns elementos, né? Essa primeira aula foi, acho que foi da segunda ou terceira semana, na terceira semana, que eu trouxe uma videoaula sobre o Conselho de Aluno Trabalhador e trouxe para vocês, né, a experiência do Proeja no IF Sertão, né? Aqui você tem o texto do Marcos Uchoa, que faz uma provocação, Proeja como inquilino, a ideia de que o Proeja não fazia parte da realidade cotidiana da instituição. É uma provocação que o Marcos Uchoa traz para a gente estudou isso, né? A forma como a gente do Campus Floresta recebeu essa crítica e tentou transformar essa realidade, né? E desenvolveu de 2016, 2017 para cá, a gente desenvolveu várias práticas, há uma importância muito grande dos projetos integradores, na tentativa da gente retirar os alunos dessa condição de inquilino, que eu traço um gráfico que mostra a diminuição do a diminuição das vagas, das matrículas nas redes federais de ensino. Eu trouxe esse debate também porque, particularmente, eu defendo muito o ProEja nos institutos federais, e a gente sabe que dentro dos institutos federais há um debate muito forte, e tem muita gente que não concorda ou acaba torcendo o nariz para a presença da educação jovem adulta nos institutos federais, justamente porque o público não condiz com a ideia, o modelo ideal de aluno. Então, eu trouxe para vocês essa aula no momento que eu estava participando desse debate, então foi uma oportunidade que eu tinha também de acumular dados e de acumular argumentos para defender a educação de jovens e adultos no Instituto Federal Sertão Pernambucano. Além disso, em outra aula, essa mais recentemente, eu acho, isso também a partir da minha experiência, eu acho que um dos grandes trunfos dos institutos federais, da qualidade de ensino dos institutos federais e de muitas escolas estaduais que desenvolvem com excelência a educação profissional tecnológica em todo o território nacional, é a possibilidade de efetivar a ideia da pesquisa como princípio educativo, né? Realmente, eu acho que o fato da gente desenvolver pesquisa em diferentes fóruns, seja a partir de projetos de pesquisas com bolsistas, seja numa pesquisa, seja a partir de eventos científicos ou de eventos de divulgação científica, seja da pesquisa como algum norteador da prática pedagógica em sala de aula, eu acho fundamental que a gente desenvolva isso. Então, nessa aula, eu trouxe aqui algumas experiências das quais eu pude participar dentro do meu campus, né? Aqui a gente tem a seleção de bolsista, a experiência de ciência na rua, um trabalho que eu desenvolvi junto com a professora de sociologia, que era a ideia de fazer memoriais e galerias sobre pessoas negras no Brasil, né? A possibilidade de alunos a gente viajar ao Brasil apresentando trabalhos e discutindo em eventos científicos, enfim. A ideia da pesquisa como princípio educativo ela é fundamental para a EPT e é um tema interessantíssimo, eu acho que, inclusive, nutriu boa parte dessa disciplina.
Inclusive, a ideia da pesquisa como princípio educativo, como eu disse, eu trouxe para vocês mais recentemente, na semana passada. Eu propus para vocês que vocês fizessem uma pesquisa sobre experiências na educação profissional e tecnológica. A partir de determinados temas, vocês poderiam utilizar os repositórios, revistas, para fazerem a pesquisa de um determinado produto, né? Eu mesmo fiz esse tipo de pesquisa e apresentei a videoaula da semana passada, trazendo, né, trazendo esse elemento aqui trazendo o debate sobre a educação inclusiva e sobre o ensino de Libras, né? Esse é um desafio muito interessante do curso de vocês, né? Desenvolver essa pesquisa, ter a proximidade com leitura de teóricos do campo, e já nessa disciplina teórica começar a pensar quais serão os projetos de TCC que vocês irão desenvolver. Então, acho que isso a gente trouxe e foi interessante ao longo dessa disciplina. Pensando nisso, gente, eu trouxe aqui para vocês também, acho que 3 ou 4 atividades das 7 que vocês desenvolveram, ela tinha uma intenção objetiva de fazer com que vocês repensassem tanto o campo, a realidade em que vocês estavam inseridos, como vocês já iniciassem a reflexão sobre determinadas temáticas que vocês pudessem, a partir dessa reflexão inicial, já desenvolver o TCC. Então, vocês vão perceber que, vocês sabem que a disciplina de trabalho conclusão por curso, ela já inicia agora, na próxima disciplina já tem a primeira disciplina de 15 horas, depois do módulo 2 tem a segunda disciplina, e por fim tem a terceira disciplina, só totalizando aí 60 horas de trabalho conclusão de curso. Mas a equipe que planejou essa especialização, ela sempre lembrou que é importante que a gente, a todo momento, lembrasse aos alunos e tentasse desenvolver atividades que pudessem colaborar com a pesquisa em todas as disciplinas, desde o primeiro dia de aula, e foi isso uma das minhas iniciativas ao longo do curso, né? Na última semana, a gente propôs essa pesquisa que eu já tinha mostrado aqui, né, sobre as experiências na EPT, né? Eu realmente, são 280 alunos, eu tentei acompanhar o chat, tentei acompanhar o fórum de debate, impossível ler tudo com toda a atenção, mas li muito, fiquei muito contente. Volto a falar, uma das belezas desse curso é justamente a diversidade de realidades e de temáticas possíveis para investigação na EPT, né? Que a gente tem, por exemplo, né, a Érica Silva Vasconcelos, ela trouxe, por exemplo, a questão da agroecologia, né? Ela fala que, a partir da experiência que ela observou no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no Campo Sertão, ela observou algumas práticas agroecológicas e fez também uma observação como ela pode utilizar para a vida dela, inclusive para a experiência que ela vai estar estudando aqui, né? Ela pensa em estudar no TCC. Também eu trouxe aqui para vocês o que o Ítalo de Jesus Bezerra trouxe, né, que é uma pesquisa interessante, que é sobre a importância do sono e suas relações com a cognição e aprendizagem. Ele trouxe um trabalho, uma pesquisa desenvolvida pelo curso de mestrado, né, no ProfEPT do IFTM, do Triângulo Mineiro, né? Além disso, temos também uma coisa que eu trabalho muito e pretendo desenvolver cada vez mais, sistematizar um pouco mais essa minha prática pedagógica, que é a importância do documentário como instrumento, né, para a discussão da EPT, para a realização do EPT. Então, gente, realmente, eu acho que é uma oportunidade muito grande de aprendizado os fóruns de debates que estão aqui, tanto da primeira disciplina quanto da segunda. Inclusive, dessa primeira disciplina, os fóruns foi uma possibilidade de eu conhecer um pouco mais vocês, né? A realidade de vocês. Então, eu tinha pedido lá na primeira semana de aula para que vocês pudessem se apresentar, né? Pudessem falar com a sua relação com a EPT, fazer algum tipo de comparação com o material de apoio que falava sobre o perfil da EPT no Brasil. E aqui eu vi realmente tudo aquilo que eu podia, que me interessou em ser professor desse curso, né? A gente tem, por exemplo, o exemplo da Ana Paulina, que trouxe para a gente, que é professora de ciência biológica, que viu a oportunidade da especialização como para melhorar,
sua prática pedagógica, né? Tivemos um feedback aqui interessante com outro professor de pedagogia, que o permitiu fazer um diálogo ali com a colega. O Hermes Ela trouxe aqui para a gente, ele não ele é engenheiro e trabalha em vários cursos de EPT, né? Continua na sua prática de engenharia, mas também trabalhando em cursos de EPT. E aí ele traz esse elemento, então ele não é um graduado, um licenciado como a colega, já tinha notado, mas alguém que está interessado em contribuir com a EPT no Brasil, apesar de ter uma formação e uma prática que não é unicamente exclusiva, unicamente dedicada à docência, né? E tivemos aqui o Bruno, né? Que é contador de formação, servidor público, né? Licenciado em matemática, né? E já atuou, né? Em diversas modalidades da EPT, etc., né? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é que os vários trabalhos que nós viemos desenvolvendo até agora, também teve aquele trabalho que vocês faziam um diagnóstico sobre a realidade do trabalho local, né? Ou sobre os temas que atravessam os seus alunos, né? Então, a gente realmente tem um repositório de pesquisa monumental. Então, foi um prazer imenso ter participado dessa disciplina e oportunizado essas discussões, e eu aprendi bastante. Eu acho que aquilo que me traz, que sempre me encantou na docência, que me fez ser professor e sempre querer ser professor, era a possibilidade de uma profissão que me permitia não apenas ensinar, mas aprender, né? Então, o aprendizado, para mim, ele é fundamental, inclusive como professor, ou sobretudo como professor, tá bom? Então, pessoal, a gente traz essas experiências de aprendizado da curso. Agora, para concluir, a gente tem que imaginar para onde a gente vai, né? Aqui eu trouxe para vocês quais são os nossos horizontes de expectativas, quais são as... Né? A gente está apenas iniciando esse curso, essas disciplinas foram apenas essas 2 disciplinas primeiras. Logo após essa semana, quando vocês encerrarem a semana, iniciará a primeira disciplina de trabalho e conclusão de curso, né, que vocês vão fazer uma espécie de projeto. Na disciplina, vocês vão começar a pensar, a sistematizar essa TCC. Então, essa tem uma estrutura curricular diferenciada, porque antigamente era a TCC apenas no último semestre, apenas a última disciplina do curso, e isso causava inúmeros problemas, né? Inclusive contribuía para a evasão. Queria dizer para vocês que esse curso ele foi muito bem discutido, muito bem pensado, né? Os intelectuais que participaram da sua confecção, da sua proposta, os professores, os tutores, e aqui eu queria agradecer imenso, né, aos tutores que têm contribuído com esse curso, né? Então, a gente tem aqui o núcleo comum, que estamos encerrando, depois vamos ter um núcleo específico, 1 e 2, né? Percebam que no 2 vocês vão ter a oportunidade de discutir práticas educativas integradoras, a questão da educação inclusiva, a questão do EJA vai votar aqui, novamente, da educação de jovens adultos, né? O debate sobre permanência e êxito, a extensão pedagógica. Então, pessoal, a gente vai ter vocês vão ter a oportunidade de discutir muitos temas. Eu ainda serei professor, né, de mais 2 disciplinas de vocês, né? Seria professor de vocês logo na primeira disciplina do 2º módulo, a docência na EPT, contingências históricas e práticas inspiradoras, disciplina essa que a gente vai aprofundar 2 coisas que a gente já iniciou nesse curso, que é tanto esse elemento da história da EPT, que é um campo de estudo magnífico, que está cada vez mais me encantando e me permitindo pensar um pouco mais sobre meus horizontes de pesquisa, quanto também trazer outro elemento que a gente está discutindo nessa disciplina, que são as práticas inspiradoras, né, que a gente já desenvolveu na semana. Eu acabei de mostrar algumas práticas inovadoras que vocês pesquisaram. E também serei professor de vocês na última disciplina, ou pelo menos espero ser, né, na última disciplina antes do TCC do 3º módulo. Pessoal, eu queria dizer para vocês que essa disciplina, tem sido uma oportunidade imensa para mim, tanto uma oportunidade como um desafio. Eu nunca fui professor de educação à distância, tinha até alguns problemas com a educação, algum preconceito,
e eu realmente sou um professor um pouco mais tradicional do contato tete a tete, eu acho que não substitui, mas acho que esse modelo de especialização em rede, em que reúne pessoas de todo o país, que seria impossível de reunir numa educação presencial, me mostrou que a educação à distância tem sim suas potencialidades e que a gente está trazendo para vocês da melhor forma possível, né? Então, eu já sou professor, como eu digo para você, disse para vocês, desde o início do curso, há 13, 14 anos da EPT, venho desenvolvendo pesquisa na área, mas eu acho que eu não tinha ainda parado para tentar sistematizar a minha reflexão sobre a educação profissional tecnológica, apesar de estar sempre discutindo na minha prática cotidiana. E essas disciplinas foram fundamentais para mim, para isso, para que eu pudesse fazer uma sistematização teórica daquilo que eu penso a respeito da educação, mas também para aprender, né? Sobretudo com as experiências, com a diversidade de experiência que eu já tratei aqui da EPT no Brasil, que vocês contribuíram muito com isso, né? É óbvio que, como eu nunca tinha trabalhado com a educação à distância, eu ainda tenho que aprender muito, ainda estou aberto a aprender muito, né? E aí, enfim, eu acho que a gente teve um caminho interessante. Na minha autoavaliação, eu percebo que apesar eu não dispor de todos os instrumentos possíveis para a educação à distância, eu acho que a gente conseguiu pensar, planejar um curso com um começo, meio, fim, com uma orientação, com uma consistência, eu acho isso fundamental, certo? E, claro, a gente sempre está aberto às críticas, eu vou ler com cuidado, vou tentar ler o máximo possível da última atividade de vocês, que é uma atividade que vai me ajudar a refletir um pouco sobre minha própria prática e sobre o planejamento de curso, afinal de contas, a gente ainda vai ter a oportunidade de sermos professores e alunos, tá? Para encerrar a aula aqui, pelo menos essa parte aqui, eu queria trazer para vocês uma frase do Rubem Alves, do educador brasileiro importante, que traz sempre frases e reflexões interessantes, tá bom? Ensinar é um exercício de imortalidade, né? E aqui eu estou falando com professores e a gente sabe do que isso se trata. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. Professor, assim, não morre jamais. Tá? Vou aqui encerrar, pessoal, encerrar o compartilhamento de tela. Só um minuto. Eu não tô... Pronto. Então, gente, é com muito orgulho que eu termino que eu chego à última disciplina, à última aula dessa disciplina. Teremos a oportunidade de nos encontrar ainda. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha no fórum, porque na última aula teve uma pergunta interessantíssima sobre a presença de filosofia, de disciplinas mais críticas no subsequente, eu acabei não observando, tá bom? Então, só um minutinho para a gente encerrar, pode ser que tenha alguma questão, tá? Estou vendo aqui, alguma questão aqui no chat. Falar sobre o Mobral. Eu sempre gosto de bastante olhar Tá, tem os agradecimentos. Pessoal, então, eu vou encerrar a gravação aqui. Eu agradeço novamente a presença de vocês, a vocês que estão aqui, aqueles que assistirão essa aula futuramente. Não esqueçam de me seguir lá inclusive no YouTube, eu vou fazer uma propaganda aqui, que eu sempre vou estar postando essas aulas, tá? E nós nos encontramos daqui mais ou menos um mês, eu acho que mais ou menos um mês nós teremos a terceira disciplina, tá? E que é aquela disciplina que eu particularmente me encantou e que me fez vir a esse curso. Pessoal, abraço, até mais, tá? Vou interromper aqui a gravação e até mais, pessoal.